Quem é Lewis Hamilton? Bom, ele é simplesmente o piloto britânico que alcançou, no ano de 2020, seu 7º título na Fórmula 1, se tornando assim um dos 2 únicos pilotos a conquistar tal feito, ao lado do alemão Michael Schumacher. Hamilton já havia vencido os campeonatos em 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 e também em 2019. Antes de assegurar seu 7º título, ele quebrou o recorde de vitórias ao alcançar sua 92ª vitória no GP de Portugal de 2020, superando Michael Schumacher, que detinha o recorde com 91 vitórias. Além disso, Hamilton é recordista de poles na Fórmula 1, largando em primeiro lugar mais de 100 vezes. Ele também detém um recorde de pódios, com mais de 191 vezes entre os primeiros colocados. Em reconhecimento às suas conquistas, Hamilton recebeu o prêmio Laurels em janeiro de 2020, compartilhando a distinção de melhor atleta de 2019 com o jogador argentino Lionel Messi. Mas como foi o caminho que ele trilhou até ser considerado um dos maiores da história? Bom, começando lá de trás, Hamilton afirmou que seu amor pela corrida começou em 1991, quando tinha apenas 6 anos de idade, período em que seu pai comprou um carrinho de controle remoto. No ano seguinte, ele competiu e venceu o Campeonato de Corridas de Carros de Controle Remoto, o BRCA. No Natal daquele mesmo ano, seu pai lhe deu um kart, e aos 8 anos, em 1993, ele começou a competir. Anos mais tarde, após se destacar em várias corridas de kart, em 1998, Hamilton recebeu uma das ligações mais importantes de sua vida. O então chefe da McLaren, Ron Dennis, telefonou para Hamilton e o contratou para o programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren. Esse contrato incluía uma opção de uma futura vaga na Fórmula 1, o que faria de Hamilton o piloto mais jovem a garantir um contrato. Estando junto da McLaren, Hamilton continuou na sua evolução nas categorias Intercontinental A em 1999, Fórmula A em 2000 e Fórmula Super A em 2001. E veio a ser campeão europeu em 2000 com o número máximo de pontos. Durante essa época, uma curiosidade aconteceu. Após o sucesso no kart, o clube britânico de pilotos de corrida, o BRCA, o tornou membro em 2000. Um ano mais tarde, a grande estrela Michael Schumacher fez um retorno único aos karts e competiu contra Hamilton, junto com outros futuros pilotos da Fórmula 1, como Vittorio Luizzi e Nico Rosberg. Hamilton terminou em 7º lugar, 4 posições atrás de Schumacher. Hamilton começou sua carreira no automobilismo na Fórmula Britânica Renault Winter Series de 2001. Ele assinou contrato com a McLaren e estreou na Manor na Fórmula 3 Euro Series de 2004. Eles venceram uma corrida e Hamilton terminou o ano em 5º no campeonato. No final de 2006, Hamilton foi anunciado pela McLaren como piloto da equipe para a temporada de 2007. Onde ele correria ao lado do bicampeão Fernando Alonso, que tinha saído da Renault. Em seu primeiro GP na principal categoria, o GP da Austrália, ele conseguiu seu primeiro pódio, com o 3º lugar, e a sua primeira vitória foi no Grande Prêmio do Canadá, no ano de 2007. Na sua primeira temporada, ele teve problemas com seu companheiro de equipe Fernando Alonso, que acusava a equipe de favorecê-lo. A primeira temporada de Hamilton na principal categoria estava sendo um marco. O piloto britânico poderia, já na sua estreia, conquistar o título. No entanto, ele cometeu erros nas 2 últimas corridas e, ao final da temporada, perdeu o campeonato para Kimi Raikkonen. Mesmo com a perda do título por apenas 1 ponto, graças ao jogo de equipe da Ferrari em Interlagos, a sua performance foi considerada muito acima da média para um estreante na Fórmula 1. Em janeiro de 2008, a McLaren renovou o contrato de Hamilton até o final de 2012. No mesmo ano, após sua primeira temporada pela McLaren, ele expressou sua intenção de passar toda a sua carreira na equipe. A temporada de 2008 foi emblemática e bastante polêmica. Hamilton conquistou seu primeiro título, porém não longe de polêmicas. Em agosto de 2023, recentemente, ele afirmou ter memórias ruins dessa temporada, marcada pelo evento chamado Singapore Gate, que vamos contar em um próximo vídeo. O Grande Prêmio do Brasil, que foi a última corrida da temporada, é lembrado até os dias de hoje. Antes da Fórmula 1 chegar ao Brasil, Hamilton liderava o campeonato com 94 pontos, enquanto Felipe Massa estava em 2º lugar com 87, 7 pontos atrás de Hamilton. Com no máximo 10 pontos àquela altura possíveis na corrida,
Massa ainda tinha chance de ganhar o título se Hamilton terminasse abaixo do sexto lugar. Em caso de empate, Massa venceria nos critérios de desempate devido ao maior número de vitórias. Ao final da corrida, Massa venceu chegando a 97 pontos, enquanto Hamilton, em quinto, conquistou os 4 pontos necessários para ser campeão. E é aqui que chegamos à polêmica. O então quinto colocado daquela corrida, Timo Glock, andava com pneus de pista seca enquanto caiu uma chuva torrencial na pista. A opção da equipe Toyota foi de não parar. No momento por estar em sexto lugar, Hamilton estava perdendo o campeonato para Massa. E é aí que nos momentos finais ele ultrapassa Glock e se torna o campeão. No final, muito se disse sobre Glock ter deixado Hamilton passar. Apesar das críticas, por permanecer com pneus de clima seco enquanto outras equipes optaram por pneus de chuva, Timo Glock defendeu a decisão, argumentando que estavam em sétimo antes da chuva e provavelmente teriam terminado lá mesmo em condições totalmente secas. Ele afirmou que terminar em sexto demonstrou que a estratégia foi correta, destacando as condições difíceis da corrida e admitindo que só soube da ultrapassagem de Lewis Hamilton após a corrida. Ao final, Hamilton conquistou o primeiro de seus 7 títulos. Na temporada de 2009, a McLaren vinha com um carro mais limitado, em comparação ao ano anterior. Hamilton teve sérios problemas no primeiro Grande Prêmio, sendo desclassificado por mentir aos comissionários durante uma reunião depois da corrida, sobre uma ultrapassagem em cima de Jarno Trulli, piloto da Toyota, durante uma bandeira amarela. Com uma McLaren limitada, Hamilton só veio a conquistar sua primeira vitória na 10ª corrida, no GP da Hungria, e sua segunda vitória e última da temporada no GP de Singapura. Ele encerrou aquela temporada em quinto lugar. Em 2010, a McLaren estava mais forte, porém, fazendo frente também estavam a Red Bull e a Ferrari. O campeonato foi bastante emocionante até o final. Naquele ano, Hamilton correu ao lado de seu mais novo companheiro e campeão da temporada de 2009, Jenson Button. Hamilton, Button e a McLaren conseguiram 3 dobradinhas e Hamilton chegou com chances de ser campeão em Abu Dhabi. Ele precisava tirar uma diferença de 9 pontos de Sebastian Vettel. Porém, Vettel e a Red Bull não deram chance para o azar, e o piloto alemão venceu aquela corrida se sagrando como campeão mais jovem, superando o feito do próprio Hamilton no ano de 2008. Ao final daquela temporada, Hamilton ficou com a 4ª colocação, vencendo 3 grandes prêmios. Nas temporadas de 2011 e 2012, o piloto inglês e a McLaren se mantiveram atrás da dominante Red Bull, apesar de conseguirem algumas vitórias no período. Hamilton terminou na 5ª e 4ª posição no campeonato de pilotos, respectivamente. Após uma decisão considerada controversa, Hamilton decide sair da McLaren, a empresa que lhe abriu as portas e financiou todo o seu desenvolvimento como piloto, para ir para a equipe alemã Mercedes. Recentemente, quando perguntado sobre a decisão, ele lembra de ter questionado se aquela seria a escolha certa. Porém, alguém muito influente o ajudou a tomar essa decisão: o tricampeão e, na época, presidente não executivo da Mercedes, Niki Lauda. No seu primeiro ano na Mercedes, Hamilton, que tinha agora Nico Rosberg como companheiro, não teve um grande desempenho, já que mais uma vez a parceria Vettel e RBR dominaram. Ao final daquela temporada, Hamilton acabou vencendo apenas na Hungria, tendo também outros 4 pódios. Com novos motores turbo-híbridos estreando, o ano de 2014 mostrou uma Mercedes poderosa e dominante, emplacando 11 dobradinhas entre Hamilton e Rosberg. No final daquele ano, Hamilton veio a conquistar seu segundo título e o primeiro com a Mercedes. É importante lembrar que, além de companheiros e amigos de infância, Hamilton e Rosberg começaram uma das grandes rivalidades da Fórmula 1. E essa disputa começou a ganhar mais contornos no dia 6 de abril de 2014, no GP do Bahrein, mas nada comparado ao que viria nos anos seguintes. Na temporada de 2015, Hamilton, já de início, mostrou que viria forte para levar o tricampeonato. Com 3 vitórias nos 4 primeiros grandes prêmios, ele abriu uma boa vantagem para seus adversários. Seu principal rival foi novamente seu companheiro de equipe Nico Rosberg. Porém, nem seu 6º lugar na Hungria, nem o seu abandono em Singapura foram suficientes para que seu companheiro o alcançasse. No final, Hamilton terminou com 381 pontos e, sem nenhuma dúvida e ameaça, veio a conquistar seu 3º título,
se igualando assim a pilotos como Jack Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet e Ayrton Senna. Após mais um título, o piloto inglês começou 2016 em busca do quarto, mas desta vez o cenário se mostrava mais complicado. A disputa com Rosberg se acirrou e a cada corrida ambos alternavam vitórias e decepções, dobradinhas e polêmicas. Ao final da temporada, na última corrida, no GP de Abu Dhabi, Hamilton precisava vencer e seu adversário não poderia chegar na segunda colocação. Infelizmente para ele, apesar de sua vitória, a performance não foi suficiente, uma vez que Rosberg terminou em segundo lugar e se tornou campeão daquele ano. Rosberg quebrou a sequência de títulos de Hamilton e se aposentou da Fórmula 1 em seguida. Em 2017, já com Valtteri Bottas como novo companheiro de equipe, Hamilton retomou o posto de favorito na categoria e, com uma Mercedes ainda mais dominante, levou mais um título, com 9 vitórias, 13 pódios e 363 pontos na conta. Na temporada de 2018, mais uma vez, Hamilton e a Mercedes mantiveram a frente mesmo com Sebastian Vettel, que agora estava na Ferrari, ter chegado ao meio do campeonato liderando. Ao fim, o inglês foi campeão pela 5ª vez, se juntando a Juan Manuel Fangio. A temporada de 2019 deixou o objetivo de se igualar a Michael Schumacher como o maior campeão da Fórmula 1, quando Hamilton conquistou seu 6º campeonato mundial no Grande Prêmio dos Estados Unidos, garantindo o título com 2 corridas de antecedência. Ele pontuou em todas as etapas, igualando o feito de Michael Schumacher no ano de 2002. Com isso, Hamilton ultrapassou Juan Manuel Fangio e se tornou o segundo piloto com mais títulos, ficando atrás apenas de Michael Schumacher, que possui 7. Na temporada de 2020, ele quebrou mais um recorde, conquistando sua vitória de número 92, passando o próprio Michael Schumacher, e se tornou também o piloto com o maior número de pole positions, com 101. Ainda no ano de 2020, no GP da Turquia, ele ultrapassou o Schumacher em mais um feito, o de mais vitórias por uma mesma equipe, com 73 pela Mercedes e, de quebra, por mais uma vez se sagrou campeão da Fórmula 1, conquistando seu 7º título e se igualando a Michael Schumacher como um dos maiores campeões da história. Em 2021, a Mercedes encontrou um adversário que mostrou por que conquistou 4 títulos seguidos no começo dos anos 2010. A Red Bull Racing, com o talentoso Max Verstappen, bateu de frente com a Mercedes e Hamilton, levando o campeonato até a última corrida. No final, a hegemonia de Hamilton foi quebrada, e o piloto holandês conquistou o título da temporada, mas não antes de ter várias polêmicas e controvérsias na corrida que definiu o campeonato. Em 2022, pela primeira vez desde que entrou na Fórmula 1, Hamilton não conquistou nenhuma vitória, terminando em 6º lugar, e viu de quebra George Russell, seu atual companheiro de equipe, terminar na 4ª colocação. Uma temporada difícil para o heptacampeão e algo que acabou se repetindo na última temporada de 2023. Com suas habilidades excepcionais, Hamilton redefiniu os limites do automobilismo, tornando-se um multicampeão e quebrando recordes que antes pareciam inatingíveis. Sua parceria lendária com a equipe Mercedes contribuiu para uma era de domínio nas pistas. Ao longo de sua carreira, Hamilton se tornou mais do que um piloto de corridas. Ele é um ícone, um símbolo de excelência e determinação. Independentemente do que o futuro reserva, uma coisa é certa: Lewis Hamilton deixou um legado duradouro na Fórmula 1. E esse foi o vídeo de hoje. Pessoal, muito obrigado a todos que chegaram aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um like no vídeo, de ativar as notificações. É muito fácil, é só um clique, de compartilhar o nosso vídeo para que mais pessoas vejam, para que a gente também possa trazer maiores e melhores conteúdos para vocês. Beleza? É isso, até o próximo vídeo, ative a notificação e valeu!